E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Prazer aí em ver vocês mais um vídeo. Novamente agora, aulinha. Mas dessa vez, cara, na moral, dois conceitos feras demais e de maneira rápida, hein? Tentaremos, óbvio, ser bem objetivo e não deixar nenhuma informação de fora, só pelo tempo, é claro. Ficou com dúvida alguma coisa, coloca no comentário aí, hein? E meu parceiro No está comigo padrão, mais uma vez, no padrão. no padrão. Vamos lá, já se inscreve no canal Isso novamente, então, aí. repetindo o que o Vini falou. Mano, dá um like, dá um gostei e o principal, dá um feedback do vídeo, deixa alguma coisa, um comentário ou uma dica construtiva que a gente, mano, vai aderir, vai adorar ler e interagir com vocês. Agora, mano, sem enrolação, vamos ao que interessa, Bora que pro é o vídeo. tema do vídeo de hoje. Que é, Lucão? Hoje a gente vai falar então de frequência e volume de treinamento, rapaziada. Dois temas aí que eles estão praticamente interligados. Andam de mão dadas, né? E você aí que tá assistindo a gente, provavelmente você é um aspirante aí de academia, educação física. Você treina uma, duas ou até três vezes na semana, cada agrupamento muscular. E o que a gente queria apresentar para você é que você treinar uma vez, duas vezes ou três vezes, cada agrupamento muscular na semana, você não vai ter um ganho significativo de hipertrofia, um ganho em geral, se você não conseguir adicionar camadas de volume. Então, nesse sentido, desde que você adicione camadas de volume, aí sim a história muda, o jogo muda. Por quê? Quando a gente treina duas vezes na semana, do que ao invés de uma vez, por exemplo, a gente tem evidências que treinar as duas vezes na semana, conseguindo adicionar camada de volume, claro, sem passar do que é o seu volume máximo recuperável, sempre respeitando essa margem, você consegue ter um melhor aproveitamento da série, você consegue dissipar mais a fadiga, você consegue progredir mais carga, porque você vai estar mais recuperado durante os treinos. Então, o seu desempenho, consequentemente, então, a sua resposta hipertrófica, ela vai ser superior do que se você treinar somente uma vez na semana. Aí você me pergunta, pô, então se eu treinar três vezes, eu vou ter assim, vai ser muito superior, então. Não exatamente. Se você treinar três vezes na semana, a gente não tem evidência suficiente para falar que três vezes houve uma melhora realmente expressiva do que comparado de uma para duas vezes. Então, entre duas e três vezes, a gente não tem realmente uma diferença grande, uma diferença tão expressiva igual de uma para duas. E isso se aplica também, só que de maneira até negativa, se você, algum indivíduo, porra, eu não sei, mano, que tipo de pessoa treinaria quatro vezes um músculo na semana, mano, mas se isso por acaso, isso não faria nem sentido, porque a gente, primeiro, tem ausência de dados, não tem na literatura algo que explore isso, treinamento de uma frequência de um grupamento muscular de quatro vezes na semana. Além de que, se você decidir treinar quatro vezes na semana um grupamento muscular é extremamente complicado. Na prática, seria extremamente complicado você alocar um volume de maneira eficiente para esse grupamento muscular, porque o ideal, né, seria a gente dar um descanso de no mínimo 48 horas. 48 horas ali, o mínimo do mínimo seria um dia, né? Mas ali 48 horas seria perfeito para você ir para outra sessão de treinamento desse grupamento muscular. Então, por isso que mais de três vezes aí já não é interessante. Então, tenta se manter em duas, três vezes, melhorando, adicionando camadas de volume. E a gente tem esse estudo aqui bem interessante que o Vini vai compartilhar com vocês, que vai agregar também nesse tema. Bom, galera, para concluir aí tudo que a gente falou sobre frequência, eu trouxe um estudo aqui de 2016, tá? A gente vai deixar o link aí na descrição como fonte, beleza? Para vocês darem uma olhada. Aqui a gente trouxe a conclusão, mas óbvio, a gente não tá querendo manipular ninguém, então vão lá dar uma olhada por vocês mesmos, tá? Até interessante para vocês verem como que é, como funciona. Beleza, então aqui ele fala justamente tudo o que o Lucão explicou para vocês, tá? Então, ao comparar estudos que investigam grupos musculares de treinamento entre 1 a 3 dias, que é justamente o que a gente apresentou aqui para vocês, por semana, né? Em uma base equivalente ao volume, aqui nesse estudo, eles não igualaram o volume, tá? Por isso que eles conseguiram aqui, ó, as evidências indicam que as frequências de treinamento de 2 vezes por semana promovem resultados hipertróficos superiores em comparação a uma vez.
Então, se eles tivessem igualado, né, porque eles deram uma base equivalente. Então, é diferente como se tivesse igualado, porque aí não seria a mesma história, né? Se eles tivessem igualado, eles não teriam essa diferença, né? Essa superioridade de duas vezes em comparação a uma, tá? Então, aqui eles falam que, né, os principais grupos musculares devem ser treinados pelo menos, né, pelo menos 2 vezes por semana para maximizar o crescimento muscular. Quer dizer que se você treinar uma vez, não vai ter resultado? Não. Mas ele diz aqui para ter um maximizar, né? Então ter o máximo possível da eficiência aí. E aqui ele deixa essa questão que se o treinamento de um grupo muscular 3 vezes por semana é superior a um protocolo de 2 vezes por semana, ainda precisa ser determinado. Então, justamente, 3 vezes em relação a 2 vezes, nos estudos não há muito indicativo que faça tanta diferença ou realmente seja superior do que a relação de 2 vezes para uma, porque aí já é provado que é muito melhor mesmo, tá? Mas como a gente falou, cara, você tem uma vez para treinar na semana, é melhor então nem treinar, porque não vai ser bom? Não, como eu coloquei lá em cima, uma vez é o pior caso, se você tem chance de treinar 2 vezes por semana, um grupamento muscular. E a única situação que você não teria também é se você tiver um dia para treinar, né? Porque a partir de 2 dias, de repente você consegue fazer 2 full bodies na semana, você conseguiu treinar as musculaturas 2 vezes. Então resolveu. Se você realmente tem um dia para treinar, tudo bem, ó. Ele explica aqui, tá? Que o treinamento de um grupo muscular uma vez por semana demonstrou promover hipertrofia muscular robusta e continua sendo uma estratégia viável para o projeto, né, do programa. Então, se você só tem um dia, tudo bem, cara. Você vai ter hipertrofia também. Se você tiver 2 dias, melhor 2 dias, que é mais eficiente, tá? Mas tá tudo bem também. E aí, justamente o último ponto, que devido, né, à ausência de dados, não está claro se o treinamento de grupos musculares com mais de 3 dias, né, então a partir de 4 por semana, pode aumentar a resposta hipertrófica. E realmente, além da ausência de dados, a gente tem, né, na prática mesmo, uma recomendação de dar 48 horas de recuperação de treino, né, de uma musculatura que foi treinada hoje, 48 horas, você vai treinar ela depois de 2 dias apenas, né? Então, assim, se você for pensar, mesmo que seja um volume bem baixo em cada sessão, não faria muito sentido, né? Então, teria essa dificuldade aí na recuperação para conseguir treinar de novo. Beleza? Fechando, né, frequência, temos aqui agora uma questão um pouco mais complicada. Por que um pouco mais complicada? Cara, volume é o X da questão. Por que é o X da questão? Porque é extremamente individual, tá? Começa por aí. Mas o que a gente vê mais hoje? A gente vê mais hoje o tal do low volume, que não é o low volume, tá? Por quê? O que é chamado de low volume hoje é de 6 a 12 séries semanais, tá? Então, 6 a 12 séries semanais de um grupamento. Falando de um grupamento só, tá? O que o low volume é realmente nos livros, né? Nos livros, nas fontes mesmo, o low volume é no máximo até 4 séries. 4 séries semanais. Então, se você for treinar, seguir a recomendação da frequência, você vai treinar 2 vezes na semana com duas séries apenas em cada sessão. É muito baixo, tá? A gente já sabe que é muito baixo. Tanto que 4 séries é o que a gente chama de mínimo volume efetivo, tá? Então, aqui vai ser o mínimo volume efetivo. Por quê? Porque se você treinar menos que ele, cara, você não vai ter resultado, velho. Você não vai ter hipertrofia, não vai ter o estímulo necessário, né, para ter ali a resposta hipertrófica. Então, esse seria o mínimo volume efetivo. Mas o que a gente mais vê hoje é de 6 a 12 séries, que é mais interessante, é um pouco maior ali, né? Já é mais do que o mínimo e é um pouco mais interessante para a resposta hipertrófica, porque ele tem o estímulo necessário e não ultrapassa o que a gente chama de máximo volume recuperável, que a gente vai citar um pouco mais para baixo. Aqui, existe um modelo certo? Não existe. Por quê? Como eu falei, volume é individual, tá? Então, volume é extremamente individual, cara. Não tem o que fazer. Você tem que testar e ver até quanto você consegue se recuperar no tempo que você tiver. É isso, tá? Você testa, tenta, obviamente, aqui dentro dessa faixa de séries, você consegue se encaixar. Você tenta, né, dentro dessa faixa de séries, se encaixar e ver até quanto você se recupera. Ah, fiz 10, beleza, me recuperei. Fiz 12, não me recuperei. Cheguei no treino de novo com dor. Então, você sabe que o máximo volume recuperável é menos que 12. Quer testar 11? Testa 11, deu.
E isso também é uma questão de tempo, tá? Hoje eu tenho o máximo volume recuperável, por exemplo, tô extrapolando muito, tá? De 12 séries, vai. 12 séries. Daqui 3 meses, com a evolução do meu treinamento, talvez essa diminua para 10 séries, o meu máximo volume recuperável. Então, o máximo volume recuperável, ele é alterado com base na sua melhora no treinamento, tá? No seu aumento de nível no treinamento. Então, além de ser individual, é modificável, né? Ele vai se modificando ao longo do tempo. Então, é com base em teste, você ou o seu treinador, no caso, reconhecendo isso para o seu corpo, tá? E aí, o que realmente importa quando a gente está falando de volume? Cara, a única coisa que realmente importa, tá? Então, que você deve evitar é ultrapassar o máximo volume recuperável. Por quê? Porque o máximo volume recuperável ele é realmente o número de séries exato que se você fazer uma a mais que ela, você vai sentir dor, o seu músculo não vai se recuperar 100% para o próximo treino. Então, se você passar dele, o que você passar ali é o que a gente chama de junk volume, né? Então, depois do máximo volume recuperável, é o junk volume. O que é o junk volume? O volume lixo. Quer dizer que não vai ter hipertrofia? Até, né, de maneira aguda, vai ter ali uma resposta hipertrófica, vai ter estímulo para hipertrofia. Só que já tá te gerando tanta fadiga esse volume, porque já ultrapassou o seu volume recuperável, então tá te gerando tanta fadiga, tá te atrapalhando tanto na recuperação, que a médio a longo prazo não vai compensar. Ou você vai estar fazendo mais volume para nada, só desgastando mais você, ou pior ainda, que normalmente é o que acontece, a longo prazo você vai perdendo a capacidade de fazer o volume ali que você tem que fazer. Então, além de você não ganhar nada fazendo, você com o tempo vai perder hipertrofia, vai deixar ganhos na mesa, né? Como o guri fala, né? Como os guri do low fala. Então, não é interessante. Então, o que você deve se preocupar mesmo, falando em volume, é simples. Por testes, você deve achar o seu máximo volume recuperável. Achou? Não ultrapassa. Fica nele ali e vai monitorando, porque com o tempo isso vai modificar, provavelmente vai diminuir as séries que você vai aguentar fazer e você tem que acompanhar isso. Acompanhou isso? Seguiu a dica de 2 vezes na semana no mínimo? Irmão, você tá feito. É isso aqui, tá? Porque a gente já sabe e é testado que a hipertrofia, né? A hipertrofia tem uma relação de dose-resposta. O que é dose-resposta? É justamente quanto mais volume, mais hipertrofia, até certo ponto, que é o que o Lucão vai falar agora e exemplificar para vocês no gráfico, que aqui no eixo X, né, no eixo Y, desculpa, tem a hipertrofia, né, o nível de hipertrofia do indivíduo, e no eixo X tem aqui o número de séries, né, então o volume aqui é por sessão, por músculo, então é exatamente o que a gente falou durante o vídeo inteiro. Vai lá, Lucão, explica para eles o gráfico para a gente finalizar esse assunto. Então vamos lá, rapaziada, vamos aqui destrinchar esse gráfico para vocês. Bom, o Vini já explicou, né, as variáveis do eixo X e do eixo Y. Então, começando lá de baixo, a gente está vendo ali que a gente tem estímulos extremamente baixos, que é de 1 a 2 séries. Então, esse estímulo ele é praticamente insignificativo para a hipertrofia, então você praticamente não vai ter você não vai ter nenhuma resposta hipertrófica fazendo um estímulo tão baixo desse, mas a partir de 3 a 4, que a gente vê ali um estímulo moderado, aqui a gente começa o que a gente pode chamar, né, de mínimo de séries para hipertrofia. Então, a partir daqui, a gente começa sim a ter respostas até de maneira significativa para hipertrofia. Só que aqui, rapaziada, aqui tá o ouro da parada, aqui tá o segredo. Esse gráfico desse estudo, ele coloca entre 7 a 9 séries como um volume perfeito. Então, você fazer ali no mínimo, vamos por aí, 8 séries, você com certeza vai conseguir extrair muito bem de cada série, você vai conseguir se recuperar muito bem e você vai extrair 100% da sua recuperação e você vai conseguir sempre extrair muito bem do seu treino, o seu desempenho sempre vai estar muito alto e você vai ter uma resposta hipertrófica extremamente boa. Só que, é lógico, individual não dá para generalizar. Então, ele começa aqui, né, a jogar o junk volume, que é o que o Vini explicou, a partir de 10 séries, mais de 10 séries. Só que é muito individual, vai muito de pessoa para pessoa e do nível de treinamento, então Isso aqui é uma você... demonstração, né, Lucão? Isso aqui Exatamente, para vocês entenderem, tá? Mas tem uma Exatamente. diferença aí, também tem um evoluir dos estudos aí, tá?
Exatamente. Então, nesse estudo demonstrando, ele coloca que 10 séries, sei lá, às vezes um indivíduo, a partir de 10 séries, já não é mais um volume interessante. É esse volume em que, a partir do momento que ele for fazer essas séries, depois de mais de 10, ele vai acumular muita fadiga. O dano muscular dele vai ser, se não for igual, vai ser quase igual à hipertrofia. Então, vai ser praticamente anulada a sua hipertrofia. E você, na verdade, vai estar gastando a sua recuperação. Você vai estar deixando ganhos porque você vai demorar mais para se recuperar, ou às vezes nem vai se recuperar. E você tá só jogando tempo no lixo e esforço no lixo porque você não vai ter retorno dessas séries a mais que você tá se entregando tanto para fazer. Então, lógico, só repetindo, não quer dizer, esse gráfico ele não é engessado, é só uma demonstração. Então, isso varia de indivíduo para indivíduo, cada indivíduo tem um volume individual. Às vezes o seu pode ser depois de 14, aí o do outro pode ser depois de 8, de outra pessoa pode ser depois de 12. Cara, é muito variado. É difícil você realmente ponderar, você palpar o que é o seu volume máximo recuperado de verdade. Sim. Mas a gente quis usar esse gráfico como um exemplo do que aconteceria, que seria um volume, o início de um volume ali que dá resposta, um volume ótimo e o junk volume na prática. E é isso, rapaziada. Aqui a gente encerra com esse gráfico. É isso aí, gente. Então, ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Não se inscreve, não se esquece, né? Ó, tô com inscrever na mente. Não se esquece, quando você já for descer aí, já for se inscrever, né? Já for dar uma força pra gente, deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Tem muita coisa que a gente pode aprofundar aqui em volume, tá? Falando de verdade, volume é uma coisa muito complexa. A gente quis trazer o ouro aqui, o básico, mais refinado pra vocês. Mas se quiser, que a gente, cara, dá pra aprofundar aqui até sistema nervoso, tá? Tem muita coisa. Deixa aí nos comentários que a gente vai ficar com prazer, porque é sempre bom ter ideias vindo de vocês. Então coloca aí que a gente faz vídeos apropriados sobre isso. E qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado, galera. Tamo junto e valeu! Falou, agradecemos, rapaziada. Tamo junto. É nóis!